A Páscoa já passou, mas o que fica é o ensinamento que a Bíblia traz sobre a Páscoa. Quando falamos de Páscoa, falamos do cristianismo como vê a Páscoa. Falamos da morte e ressurreição de Cristo. É o ponto auge assim da Bíblia, é o ápice, porque foi para isso que Deus mandou Jesus, foi para nos salvar. Como diz João 3,16, um dos versículos mais famosos do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que a crucificação, a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, e os seus inúmeros ensinamentos, nós temos que guardar na nossa mente, no nosso coração, e além disso, temos que tirar ali lições de saúde mental, como ansiedade, depressão, que possam nos ajudar e nos auxiliar no nosso tratamento. Bom, eu acho importante fazer uma contextualização. A contextualização é que essa passagem bíblica da crucificação e da ressurreição de Jesus, ela está presente nos 4 evangelhos. Ela está presente no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas cada um deles tem, por exemplo, um detalhe a mais, um detalhe que diferencia, mas a essência é a mesma. Eles são criteriosos até em dizer que os textos são muito parecidos. E pensa comigo, você tem 4 pessoas diferentes, documentos que foram escritos em momentos diferentes, narrando uma história muito parecida. Para você ver como que a Bíblia ela é real, ela é realmente a palavra de Deus e é uma prova, é mais uma prova de como que isso tudo aconteceu realmente. Bom, o livro de Mateus, ele foca muito nas questões dos milagres, dos acontecimentos, não é que ele foca, tá? Ele fala dos milagres e acontecimentos naturais, como os sepulcros que foram abertos. Me perdoa, mas eu não vou editar esse vídeo. Saúde! Os elementos mais naturais, né? Mateus fala sobre isso. Marcos foca mais no sofrimento humano. Né? Então, cada um deles tem não é focar, traz um novo elemento, mas a base é sempre a mesma. Bom, esse evento que ocorreu com a morte de Jesus, ele já foi profetizado. E ele foi profetizado e está presente na Bíblia inteira. A Bíblia inteira, desde Gênesis até Apocalipse, sempre aponta para Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar. E quem crer nisso tem a vida eterna, não verá morte, irá para o céu, para a glorificação do Pai. Enfim, esse é o objetivo máximo que ele criou todo o mundo e o homem, para a glorificação dele. Bom, então, para eu não me perder aqui, eu vou dar uma olhada no meu roteiro. Como eu estava falando, tem algumas passagens do Antigo Testamento que apontam muito para esse evento, para a crucificação de Cristo. A gente tem o Salmo 22, a gente tem Isaías 53, a gente tem também o livro de Zacarias. Mas o mais profundo, eu acho que o mais direto é com certeza Isaías 53, né? E aí eu anotei algumas questões aqui para falar com vocês. Isaías 53, ele é bem direto, assim, ele vai falando ponto por ponto, versículo por versículo, que Cristo vai passar. Se não me engano, acho que foi escrito 700, 800 anos antes da crucificação. Então é uma profecia bem antiga, mas que se cumpriu. E que também está presente até no Novo Testamento, citado por alguns. A crucificação, realmente, eu como cristã, eu acho um evento assim muito triste. Tem filmes sobre isso, né? Tem minisséries. Eu não consegui assistir a parte que Cristo sofre no filme do Mel Gibson, né? The Chosen também. Vou achar muito difícil de conseguir assistir essa parte, porque... Deixa eu fechar aqui. Porque realmente me toca bastante. Eu acho muito... Podia ser qualquer pessoa ali, mas é muito forte. É muito pesado, realmente, o sofrimento físico que Jesus passou. E me dói muito. É como se estivesse machucando um pai, um parente, alguém muito importante para mim. Eu não consigo assistir. A cruz, ela
se eu falar sobre isso, ela vai remeter muito dor, né? Mas ela não é sobre dor também. Ela é sobre cura. É a cura dos nossos pecados, uma nova oportunidade de viver. E também a cura não só da parte física, da questão espiritual, mas também da alma, das angústias. Aí a gente está falando da depressão, da ansiedade, angústias, tristezas, dores, feridas que carregamos na saúde mental, que às vezes só Deus realmente é capaz de curar e restaurar. E também, com a ajuda dele e a ajuda dos profissionais corretos, também faz com que a pessoa consiga se recuperar. Bom, o salmista no capítulo 22, no verso 1, vai falar: meu Deus, por que me desamparaste? Então Jesus também sentiu o peso do abandono, que muitas das vezes as pessoas que têm depressão e ansiedade, elas sentem esse peso do abandono. Isaías 53 fala que ele foi rejeitado entre os seus, não foi querido, não foi amado. E quem não tem essa dor da rejeição, né? É uma dor que traz insegurança, é uma dor que traz medo. Inclusive, a própria depressão, ela tem disso, né? Ela aparece através de muitos elementos, como abandono, como a rejeição, por exemplo. Então, Jesus passou por tudo isso naquele momento ali da cruz. E também passou na sua missão aqui da Terra também em alguns momentos, né? Ele foi muito rejeitado, né? Mas mesmo assim ele permaneceu na sua missão e foi até o fim. Jesus também sentiu extrema angústia naquele momento. E isso linka muito com a ansiedade, né? A ansiedade, ela traz muita angústia. E isso não é falta de fé, né? Jesus não teve ali falta de fé, ele estava passando por um momento delicadíssimo, né? Por um sofrimento psíquico e físico que ele não tinha como não fazer, porque era a missão dele, era esse o propósito dele. Então Jesus sentiu, Jesus chorou, Jesus sofreu, e eu imagino você aí na sua casa, tá chorando, tá sofrendo, tá sentindo. Então saiba que Jesus passou por isso na crucificação e ele entende. O que eu quero dizer com isso é que ele entende exatamente o que você está passando. Ele entende o seu sofrimento, porque ele viveu isso. Ele entende a sua angústia, ele entende a sua ansiedade, ele entende a sua tristeza, porque ele viveu isso. O que mais? O que a gente pode falar sobre a questão da crucificação? Né? O silêncio de Deus, né? Quando Jesus grita: por que me desamparaste? Né? Engraçado que lembra muito quem tem ansiedade. Quem tem ansiedade por que comigo? Por que o mal só acontece comigo? Quem tem depressão também pergunta: cadê Deus? Onde está Deus? Então, como eu tô te falando, Jesus, ele entende você porque ele passou por tudo isso, né? E ele é a esperança para te dar força quando você não tiver mais força. Não precisa ser através de uma oração rebuscada, uma oração longa, um socorro sincero, já move o coração de Deus. Mesmo no sofrimento, há graça, há fé, há esperança. E a cruz, ela é a resposta também para várias questões. Ela é a resposta para o perdão, é onde o medo encontra paz, é onde a dor encontra o sentido, porque a cruz teve um sentido para mim, para Jesus, cumprindo a sua missão. É onde também a ansiedade a gente encontra o descanso. Porque pensar que alguém passou por isso, por mim, que não merecia, e a sua misericórdia, sua graça foi tamanha para que meus pecados pudessem ser perdoados, eu poder chegar mais perto de Deus e poder ali contemplar a sua presença sem véu, sem... como é que eu vou dizer? Sem nenhum roteiro pré-estabelecido, nenhuma tradição que acontecia no Antigo Testamento. Fechar a porta do quarto e orar, isso é um significado, é uma liberdade
que Deus nos deu através da vitória da cruz, né? Então, se você está cansado, se você está triste, se você está sem esperança, se você está lutando contra a depressão, contra a ansiedade, bipolaridade ou qualquer outra doença na saúde mental, primeiro ponto, você não está sozinho. Segundo ponto, tem alguém que te entende muito bem, porque passou por tudo isso, foi Jesus. E se essa mensagem, ela falou com você, compartilha, curta, comente, porque aqui a gente vai falar sobre isso, saúde mental, e linkar sempre com a palavra de Deus, o que ela nos ensina. Então a cruz é um momento de amor, de cuidado, de esperança, é uma boa notícia. Fique com essa boa notícia e pense nela todos os dias, para você que está sofrendo de depressão, porque é algo positivo para você pensar e focar e trazer à memória aquilo que te dá esperança. É um caminho de tratamento para a depressão.